perguntinhas que eu queria responder, e esse tema surgiu durante o feriado. Eu estive aqui semana passada, estive viajando e fazendo a leitura do Evangelho, especificamente do capítulo 6, surgiu para mim e veio, acredito que por intuição, que eu deveria fazer hoje um panorama geral da doutrina espírita. Eu iria fazer um panorama geral da doutrina espírita, tentando abordar linhas gerais, e acho que isso vem um pouco de encontro com o que o Sr. Joacir falou na semana passada. Não estava aí, mas me parece. Mas, e por que essas três perguntas? Que são perguntas filosóficas que acho que todos nós, pelo menos grande parte, já nos fizemos, e eu acho que elas nos dão uma linha. Eu gosto de desenvolver um raciocínio, e ela nos dá uma linha para partir de um ponto e chegar em outro ponto especificamente. Essas três perguntas são: de onde eu vim? E às vezes a gente nos pergunta, mas de onde eu vim? De onde eu surgi? Quem eu sou? Por que eu estou aqui? Onde eu me encontro? E para onde que eu vou? E aí desde já eu peço desculpas, porque tentar compilar essa linha do que seja a doutrina nos poucos, geralmente cerca de 25, 30 minutos que a gente tem aqui, é bem pequena, mas vamos tentar trazer isso de uma maneira o mais didática possível. A primeira indagação, então, é de onde eu vim. E para responder isso, a gente já disse aqui em outras oportunidades que em tudo que a gente conhece, em todo o universo, existem três elementos primordiais. O primeiro dele é Deus, o segundo é o Espírito e o terceiro é a matéria. Tudo ou é Deus, ou é Espírito, ou é matéria. A matéria vem de variação do fluido cósmico universal, né? A gente também já falou sobre isso, mas fluido cósmico universal, ele é o halo de Deus, é o pensamento, é onde Deus se expressa. E seja a matéria que a gente tangível, intangível, energia, o nosso corpo, tudo é formado através da variação do fluido cósmico universal. Então, tudo que não seja Deus ou Espírito é variação do fluido cósmico universal, né? O nosso corpo é variação do fluido cósmico universal. O nosso perispírito é variação do fluido cósmico universal. A eletricidade é variação do fluido cósmico, a atmosfera é variação do fluido cósmico. Tudo advém desse fluido cósmico. Apenas o Espírito e Deus não são variações do fluido cósmico universal. E se Deus não é um fluido cósmico, né, como eu disse aqui, André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, nos ensina que seria o plasma divino, o hausto do Criador, força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixe no oceano. Então nós, espíritos, e aqui eu não estou falando de nós como seres encarnados, como corpo, mas o espírito que habita em cada um de nós, vivemos imersos no fluido cósmico universal. Então aqui, o nosso espírito, eu não lembro qual a questão, mas tem uma questão do Livro dos Espíritos que coloca como o nosso espírito, se a gente fosse tentar desenhar ou explicitar para a gente entender, seria uma centelha de luz. Então o nosso espírito está envolto por um perispírito, que é a variação do fluido cósmico universal, o nosso corpo é uma variação, e é justamente por viver mergulhado nesse plasma, atmosfera que a gente vive, que Deus conhece profundamente cada um de nós. Ele sabe de nossas necessidades, Ele sabe daquilo que passamos, porque vivemos imerso no seu pensamento. Mas eu queria destacar que Deus não é o fluido cósmico universal. Senão muita gente, infelizmente às vezes ocorre, para quem não está familiarizado, de confundir Deus com o fluido cósmico. Não. O fluido cósmico é um instrumento onde Deus veicula seu pensamento e por isso ele conhece a cada um de nós. Quando Deus criou o fluido cósmico universal, isso é uma questão que extrapola qualquer pretensão nossa de tentar compreender, tá certo? Tá além da nossa capacidade de compreensão.
Entretanto, quando Deus criou os espíritos, aí sim a gente já tem capacidade para compreender isso, e os espíritos responderam, quando Kardec perguntou lá no Livro dos Espíritos, quando é que os espíritos foram criados? Na questão 88, pergunta Kardec, a criação dos espíritos é permanente ou só se deu na origem dos tempos? Responderam os espíritos, é permanente, quer dizer, Deus jamais deixou de criar. Então não teve um momento específico que Deus começou a criar os espíritos. Ele cria espíritos desde sempre. Então ele está o tempo inteiro criando novos espíritos. Ele cria espíritos a todos os instantes. E também os espíritos nos ensinaram que Deus criou a todos os espíritos. Quando ele cria os espíritos simples e ignorantes, para que todos possam partir do mesmo ponto, se desenvolver, se evoluírem e chegar ao ponto máximo da escala espírita que a gente conhece. Embora a gente saiba que mesmo atingindo a escala crística, eles estão também sempre evoluindo e sempre progredindo. E aí nesse ponto, né, consta no Livro dos Espíritos que Deus criou a todos simples e ignorantes, todos caminham rumo à perfeição, ainda que uns mais rápido que outros, conforme o desejo de alcançá-lo e a submissão à vontade de Deus. Então, partindo do mesmo ponto, simples e ignorantes, todos caminhamos no mesmo ponto. Uns vão caminhar mais rápido e outros vão caminhar mais devagar. E como Deus cria a todo instante, há 10 anos atrás ele criou espíritos. Ontem ele criou, hoje ele está criando, amanhã ele vai criar. Há 50 bilhões de anos atrás ele criou espíritos. Então, ainda que a gente saiba que cada um caminha em passos diferentes na progressão em rumo à iluminação, a gente pode compreender por isso que existem espíritos em diversos pontos dessa jornada, né? Por isso que já existem espíritos na escala crística, por isso que existem espíritos ainda mais atrasados que nós, existem espíritos um pouco mais à nossa frente, porque nem todos fomos criados no mesmo momento. Quando a gente trata da evolução dos espíritos, no nosso orbe, no planeta em que vivemos, a gente sabe, por exemplo, que alguns iniciaram sua jornada evolutiva aqui na Terra. Outros vieram aqui para a Terra exilados de outros planetas. Então, alguns foram criados, iniciaram sua jornada neste planeta. Outros não, outros vieram de outros orbes, assim como a gente pode migrar. Mas isso vamos responder ainda mais para frente. Se a gente pensar, por exemplo, e isso é uma coisa que me faz assim, admirar profundamente, né, depois da doutrina espírita, o Cristo, que antes eu pensava, o Cristo, o ser mais perfeito de todos, como está na questão 625. Mas ele torna mais ainda admirável aos nossos olhos quando a gente sabe que há bilhões, ou muito mais do que bilhões de anos atrás, ele já esteve no mesmo ponto que nós, na jornada evolutiva. E que a gente pode continuar evoluindo cada dia mais até nós chegarmos na mesma escala de perfeição que o Cristo. Somos criados em momentos diferentes, mas é possível alcançar. Então, de onde viemos? Viemos da criação, da vontade divina. E a gente vai evoluindo cada vez mais, a gente vai progredindo até chegar às esferas superiores. E não vamos nem falar na escala crística, né? Quando a gente já evolui um pouquinho mais, ou está na própria erraticidade, mas já um pouco mais evoluído que nós, a gente fica lá à toa. Não, qual que se torna a nossa missão? Auxiliar no desenvolvimento daqueles espíritos que estão menos evoluídos, ou porque eles ficaram estacionados, ou porque foram recém-criados. Deus cria espíritos a todo momento. Por isso que o universo também está em constante expansão. Então é um universo assim, se todos nós aqui nesse planeta um dia vamos chegar na esfera crística e podemos, quem sabe, virar um dia, por exemplo, o governador espiritual de um planeta, o universo tem incontáveis planetas e cada um de nós pode virar um dia governador espiritual de um planeta. Por isso o universo está sempre em constante expansão. E na medida em que a gente vai evoluindo e assume novos espíritos sob nossa tutela, o universo vai crescendo, Deus vai criando novos espíritos, né? E cada um sendo imortal, essa vai sendo a nossa
a nossa missão quando já chegarmos no ápice, digamos, da escala espírita, né? Eu disse que então Deus cria espírito simples e ignorante, e passando bem rapidamente aqui também, a gente começa sempre como princípio inteligente. A gente estagia nos reinos mineral, vegetal, animal e depois ingressa no reino hominal, simples e ignorante. Como princípio inteligente, iniciando no reino mineral, vegetal e animal, a gente vai desenvolver, antes, né, de entrar no reino animal, mecanismos importantes. Por exemplo, depois que a gente saiu do reino vegetal e entrou no reino animal, é que a gente começou a desenvolver nossas funções mais básicas, por exemplo, nossas funções automáticas do corpo. A gente hoje respira, a gente não para e pensa, vou respirar, mas tem uma função no cérebro nosso, né, que é responsável por esse automatismo. Isso foi o que aconteceu durante o estágio como princípio inteligente, esse desenvolvimento dessas funções primárias, as sensações primárias como fome, sede e sono. Por isso que quanto mais próximo estivermos do nosso ingresso no reino hominal, mais estamos apegados aos nossos instintos animais e à matéria. Se a gente pensar que a Terra, a gente vai entrar daqui a pouco, é um mundo de provas e expiações, e dentro da escala dos mundos habitados, a Terra, ela não é o mais inferior, mas está dentro dos mundos mais inferiores, a gente pode parar para pensar que nós não estamos num ponto muito avançado. Relativamente, considerando a infinitude do tempo, nós somos espíritos relativamente jovens. Somos espíritos, digamos que recém-saídos do reino animal e entrados no reino hominal. Por isso as nossas imperfeições são tão gritantes. Por isso a gente ainda precisa domar esses instintos animais, a gente precisa controlar essas sensações de fome, de apego à matéria, que são instintos que vêm dessa vivência nossa do reino animal. No reino animal, nos mundos inferiores, os mundos primitivos, a única lei é a força bruta. E muitas vezes a gente age ainda vinculado à força bruta apenas. A gente fala que a gente age como um animal. E também não é coincidência, quando a gente lê nos livros, nos romances, que quanto menos evoluído moralmente um espírito mais o perispírito dele se parece com uma aparência bestial, uma aparência animal. A gente fala aqui daqueles espíritos mais impedernidos do mal, que tem aparência, às vezes até assusta a gente quando a gente lê os romances, que tem aparência animalesca e tal. Mas por quê? Porque a gente ainda está muito próximo, muito recém-saído desse reino animal, né? A gente ainda precisa depurar, e quanto mais a gente evolui moralmente, a gente nos depura, nosso perispírito vai ficando mais belo, vai ficando mais depurado, mais com a feição humana e menos com a feição animal, né? Então é aprendendo a controlar, a domar nossos instintos mais selvagens, nossas paixões, a aprender as leis divinas gravadas em nossa consciência, escolhemos pelo livre-arbítrio segui-las, que evoluímos moralmente. E com isso nos tornamos cada vez mais humanos, à semelhança de Deus, mais espiritualizados e apegados à matéria. Então a gente vai se espiritualizando, vai se afastando, né, desse instinto animal, a gente consegue controlar, né? Muitas vezes a gente tem essa sede de apego material porque a gente não confia, né? Não confia em Deus, não confia que Ele vai prover. No nosso último estudo de quinta-feira a gente estava falando sobre isso, que a gente tem que confiar em Deus. Ele vai sempre prover. O problema é que às vezes a gente espera mais que o necessário, né? Mas o necessário Deus sempre provê. É que às vezes a gente espera mais do que é necessário, mas porque a gente ainda está apegado ao instinto de caça, de prover nossa comida. A gente precisa evoluir e ir desmaterializando, né? Bom, com toda essa informação, então, dá para a gente tirar, era o que eu queria passar rapidamente, de onde que nós viemos, né? Então sabemos de onde nós viemos. A segunda indagação, então, é por que estamos aqui, né?
Também já falei um pouco sobre isso lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, com o título Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, aprendemos sobre a pluralidade dos mundos habitados. Sendo certo que Deus cria os espíritos permanentemente, que a par de cada um evoluir em velocidade diferente, há espíritos em todos os níveis de evolução, é forçoso concluir que existem moradas apropriadas para grupos de espíritos que se encontram mais ou menos no mesmo nível evolutivo. Então, se Deus cria espíritos a todo momento, e então vão ter vários espíritos em diversos níveis evolutivos, até pela força, uma lei da natureza, uma lei de Deus, que é a lei da atração, a gente vai estar próximos de espíritos mais ou menos no mesmo nível evolutivo que nós. Por isso ele vai criar diversas moradas, diversos planetas que abriguem espíritos mais ou menos no mesmo nível evolutivo. É lógico que apreciando cada um, ou cada um de nós que se encontra aqui presente, não estamos todos exatamente no mesmo ponto, mas de certa maneira estamos todos no mesmo patamar, como no caso aqui da Terra, estamos todos ainda num patamar de ter muitas imperfeições morais. Então ele junta nos mesmos orbes aqueles espíritos que se encontram mais ou menos no mesmo nível evolutivo. O primeiro mundo, o mundo primitivo, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, eu extraí de lá a definição. Nos mundos mais atrasados, os seres que os habitam são de algum modo rudimentares. Têm a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Veja só o que eu falei. Quanto mais a gente evolui moralmente, mais a gente depura e embeleza o nosso perispírito, o nosso ser. Os instintos não têm ainda nenhum sentimento de delicadeza ou de benevolência, nem noções de justiça ou injustiça. A força bruta é a única lei. Sem indústrias, sem invenções, seus habitantes passam a vida na conquista de alimentos. Porém, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. No fundo das trevas da inteligência delas, habita adormecida a vaga intuição, a ida em desenvolvimento de um ser supremo, e esse sentir é suficiente para os tornar superiores uns aos outros e prepará-los para alcançar um estágio de vida mais evoluído. Não são seres condenados, são antes crianças que estão em crescimento. Tá vendo? Isso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. São antes crianças que estão em crescimento. Espíritos recém-criados, recém-saídos do reino hominal, recém-saídos do reino animal, que ingressaram no reino animal e, portanto, são crianças em estágio de desenvolvimento. Por isso, tal qual entre os animais, o que reina ali é a força bruta. O que reina é a disputa por território. O que reina é a ausência de justiça ou injustiça. É fazer qualquer coisa na busca incessante por alimento. E na medida que nos iluminamos, nos tornamos mais que isso. Eu posso dominar a natureza, eu posso passar a plantar, para mim não depender exclusivamente da sorte, de procurar meus alimentos. Eu posso criar indústrias para tornar mais cômoda a produção de alimentos. Eu posso desenvolver, eu posso criar um sistema de justiça, para que a gente não precisa viver só sobre a lei do mais forte. Então a gente vai nos desenvolvendo, a gente vai crescendo. Então como se a gente saísse da infância, e no mundo seguinte a gente já é um pouco mais evoluído. Então veja que a Terra não é um mundo inferior ou primitivo, mas já foi. Se a gente olhar a história da Terra, a gente não era assim, os neandertais, os homens, antes do Homo sapiens, eles não tinham uma feição. Se a gente olhar a própria característica corporal dos homens, os homens primitivos, que assim, digamos, antes do Homo sapiens, eles não tinham uma própria feição corporal com menos beleza, mais parecido com animais do que nós temos hoje, porque eram menos evoluídos. E na medida que a gente evolui, que a gente for evoluindo moralmente, a nossa feição física, o nosso embelezamento, tudo isso vai mudar também. Na sequência evolutiva, então, vem os mundos de provas e expiações. E esse é o patamar do planeta em que habitamos. A Terra hoje é um planeta de provas e expiações. Segundo Santo Agostinho, também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, definindo um planeta de provas e expiações,
A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos mal saídos das mãos do Criador. Ora, somos espíritos recém-criados ainda na fase inicial de desenvolvimento, mas não somos mais criados ontem, não estamos mais na infância do desenvolvimento, né? Já estamos um pouco além. As qualidades que já trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram certo progresso. Mas também numerosos vícios aos quais são propensos são um indício de uma grande imperfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado, para expiarem aí seus erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida até que tenham mérito para irem a um mundo mais feliz. Então, se aqui estamos, nesse planeta Terra de provas e expiações, é porque, embora já tenhamos progredido um pouco, ainda carregamos diversas imperfeições morais que precisam ser sanadas para que possamos avançar para mundos melhores. Então, já saímos desse primeiro estágio. E se nós estamos aqui hoje, e todos nós, nenhum de nós somos perfeitos ainda, todos carregamos imperfeições morais. Essa é a identidade do que nos une. Eu posso não ter a mesma imperfeição moral que você, mas com certeza se eu estou aqui é porque eu também sou imperfeito, né? E isso nos provoca uma reflexão que é uma coisa que faz com que sejamos ainda bastante perfeitos, que é o julgamento, né? Muitas vezes a gente julga, olha, mas fulano rouba, fulano matou, fulano fez isso. Tá bom, mas você também é tão imperfeito quanto. Essa imperfeição, por exemplo, do roubo, do furto, do homicídio, talvez você não tenha nessa vida, mas pode ter tido antes. Então isso me provocou a reflexão que quando a gente estiver muito empenhado em julgar uns aos outros, a gente tem que lembrar que se a gente está na Terra, é porque nós também somos imperfeitos. Talvez não tenhamos a mesma imperfeição nessa vida que o outro, que a gente está julgando. Mas se eu fosse perfeito aqui, não estava. Isso leva a gente a compreender melhor uns aos outros e tolerar melhor a imperfeição uns dos outros, porque a tolerância é o primeiro caminho para a gente chegar ao perdão e à evolução. Isso também me lembrou da máxima, né, que Jesus disse, quem não tem nenhum pecado que atire a primeira pedra. Somos todos imperfeitos. Se fomos reunidos na Terra é porque estamos no mesmo patamar evolutivo, o mesmo patamar de imperfeição. E assim como existem mundos adequados para o grau evolutivo de cada grupo, e esses espíritos também evoluem, os espíritos, os mundos também se evoluem, né? E nós vamos falar disso daqui a pouco. Antes disso, eu estou dando uma visão macro, mas a gente pode trazer para uma visão um pouco mais próxima de nós sobre por que estamos aqui, que às vezes a gente também se pergunta, por que eu estou nesse país? Por que eu estou nesse estado, nessa cidade? Por que eu estou nessa comunidade? Por que eu nasci nessa família, né? Assim como tem vários planetas, cada um adequado para o grau, né, para as circunstâncias, e o grau de desenvolvimento que cada um de nós precisa, olhando a Terra, cada país tem um desenvolvimento diferente. Cada país nos apresenta problemas de vivências diferentes que vamos ter que passar para nos evoluir. Então, se a gente está num determinado país, dentro do mesmo país, o Brasil, você tem diferenças gritantes entre regiões do Brasil que vai apresentar problemas e vivências diferentes para cada um que habita esses locais. Cada cidade, cada comunidade, cada família, se estamos inseridos onde estamos, é porque Deus nos colocou ali, porque é o que necessitamos passar, as circunstâncias que necessitamos viver para evoluir. Pode ser que na próxima encarnação, esse vício de hoje eu já consiga melhorar. Então, numa próxima encarnação, eu vou vir num ambiente diferente, quem sabe num país, quem sabe num local diferente, numa comunidade, em que os problemas que vão se apresentar para mim são outros. Porque agora eu tenho que desenvolver outras virtudes e sanar outros vícios. Então, onde nós estamos é porque é necessário ao nosso desenvolvimento.
Bom, se a derradeira questão, então, para a gente chegar ao final, para onde vamos, né? Se os espíritos evoluem, os planetas também, né? Cada grupo de habitantes de determinado planeta, né, em regra, possui mais ou menos o mesmo grau evolutivo. E quando eu falo mesmo grau, não é só encarnado, tá? É como se a gente tivesse matriculado num planeta. Mesmo quando a gente está na erraticidade, se a gente ainda não tem evolução moral suficiente para subir para um mundo superior, a gente fica na erraticidade, mas vinculado à Terra. A gente fica orbitando a Terra para que a gente possa aprender, voltar para a encarnação, passar pelas provas, para então a gente evoluir e poder subir para um planeta com um grau um pouco mais melhor na escala evolutiva. Mas os planetas também se desenvolvem, né? Os planetas também vão evoluindo e os planetas também passam. Então, por exemplo, a Terra, a gente é muito falado aqui que está num período de transição planetária, porque a Terra, que já foi um mundo primitivo, passou o mundo de provas e expiações e chegou um momento que ela vai passar a um mundo em regeneração, seria o próximo mundo na escala, né, evolutiva dos mundos. E aí o que acontece? Aqueles espíritos que não acompanham a evolução da Terra, eles precisam continuar em um mundo que seja adequado ao seu grau evolutivo, que seria de provas e expiações. Então muita gente vê, eles vão ser expurgados da Terra e remetidos para um grau, para um mundo inferior. Na verdade, o que vai acontecer é que ele está na Terra num mundo de prova e expiação, a Terra vai passar a ser um mundo de regeneração e ele continua, digamos assim, no grau compatível com o mundo de prova e expiações. Então ele vai ter que ir para um mundo de provas e expiações, já que a Terra não vai ser mais um mundo de provas e expiações. Então para onde nós vamos? Dependendo das nossas ações, das nossas escolhas, da gente se submeter ou não à vontade de Deus. A gente pode, né, hoje, nossa situação hoje, a gente pode permanecer na Terra, que passa um mundo de regeneração, se a nossa evolução caminhar junto com a evolução da Terra. Se a gente, muitas vezes, a gente pode adiantar nossa evolução e ir além do que a Terra nos oferece, né? Para um mundo que seja mais evoluído. Nossa condição já passou à frente da média dos espíritos que habitam a Terra. Nesse caso, a gente é convidado a evoluir, a habitar um planeta mais evoluído, né? Na Revista dos Espíritos, nós temos lá, por exemplo, o caso de Beethoven, que habita o planeta Júpiter, mais evoluído do que o nosso. Ou, caso a gente não acompanhe essa evolução, a gente vai para um planeta de provas e expiações, né? Um planeta, em tese, que vai ser mais atrasado do que a Terra, porque ainda vai estar paralisado na provas e expiações, e a Terra já vai ser um mundo em regeneração. Isso para lembrar um postulado também da doutrina, que o espírito não retrograde, ele não retroage, né? Não regride, ele fica estacionário. Então, só para desfazer que não é que a gente, vou ser rebaixado e vou para o mundo primitivo. Não, eu vou continuar no mundo de provas e expiações, quando a Terra evoluiu para um mundo um pouquinho melhor em regeneração, né? Porque a gente não regride, a gente permanece estacionário. E a mesma coisa, para finalizar, olhando dessa forma micro, eu posso também, sanando cada uma das minhas imperfeições, nas próximas encarnações vir em lugares diferentes. Agora, se eu permaneço estacionário e, por exemplo, nessa encarnação eu não vou melhorar, não vou sanar aqueles vícios que eu vim para sanar nessa encarnação, provavelmente na próxima encarnação eu vou vir num ambiente bem parecido com o que eu vivi nessa encarnação, porque eu preciso resolver este vício, eu preciso desenvolver determinada virtude para que eu possa, na próxima encarnação, vir num ambiente diferente. Então, espero ter tentado provocar as reflexões para a gente poder responder essas 3 perguntas que muitas vezes nos vêm à mente. Agradeço a todos pela atenção, desejo que todos tenham uma boa semana e que Jesus se ilumine a cada um de nós.